Tudo bem? Tudo ótimo e vocês? Melhor agora, né? Melhor Obrigada. agora. Que bom falar contigo. Também estou muito feliz com esse carinho, com o convite, muito gostoso. Falar sobre o que a gente faz e sobre o que a gente ama é maravilhoso, não é, Felipe? É verdade. Aliás, eu quero te agradecer desde já por ter topado o convite e agradecer também sua assessoria de imprensa, que todo mundo foi muito simpático comigo. Ah, que bacana. Na verdade, eu acho que essa é a nossa obrigação, né? Eu sempre digo que eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. E eu Verdade. tenho muita sorte porque todas as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, eles também pensam da mesma forma. Então é muito legal isso. Muito bem. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou começar perguntando para você. Algum dia ser empresária foi um sonho distante ou você sempre visou isso para a sua vida? Eu acho que eu já tinha uma veia empreendedora desde criança, porque eu venho de uma família de comerciantes. Na época a gente falava comerciantes, porque era muito comum, né? Uhum. Inclusive, quem era comerciante lá há 50, 60 anos atrás, tinha até assim um tratamento diferenciado, era como professor, era muito valorizado. E o meu avô era comerciante e eu vivia ali correndo dentro da mercearia dele, eu adorava. E eu, desde pequena, sempre fui aquela pessoa assim que sempre se virava, sabe? Eu achava oportunidades nas pequenas coisas e me virava. Então, eu acho que isso seria uma tendência natural. Mas quando eu conheci o Paulo, a gente já começou a empreender, que é o meu marido, a gente já começou a empreender na faculdade de engenharia. Então, a gente já vendia projeto, a gente vendia livro, eu ajudava ele a fazer um monte de coisa. Então, assim, a gente já tinha essa veia empreendedora e depois montar a nossa empresa foi um desdobramento natural, né? Mas, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal que está chegando aqui quer dizer boa noite e eu quero falar para o pessoal pôr o dedo no aviãozinho aqui. Eu também vou convidar algumas pessoas para vir com a gente aqui na live, né? Combinado. Porque assim eu tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso. O pessoal que acompanha a gente aqui, tô mandando pelo menos aqui para umas 20 pessoas diferentes para a gente. Ó, tô chamando o pessoal de Portugal. Vamos ver. Aqui, Ah, ó. peraí. Pronto, já mandei para um monte de gente. Vamos ver. E quem Muito bem. chegou aqui, o Heitor. Tudo bem, Heitor? Bem-vindo, querido. Tem uma galera que me acompanha aqui que são muito queridos. Sim, e o que é legal é que o pessoal também vai conseguir fazer pergunta. Inclusive a Sininho, que é quem me ajuda, ela tá atenta. Então não se preocupa, ela já tá anotando as perguntas que vão surgir por aí. E daí eu vou fazendo para você. Uma das perguntas, aliás, que surgiu antes mesmo da nossa conversa começar, quando eu anunciei que eu ia falar contigo, surgiu essa pergunta. E aí eu deixo para você responder. Qual a diferença final entre mentoria e coach? Olha, o coach, eu acho que é um profissional muito bacana. Eu já fiz coach na minha vida, mesmo antes de fazer o curso. Só que o coach, ele é um facilitador. Então, eu diria que o coach, ele leva o seu coach, no caso, de um ponto A a um ponto B. Então, o coach, ele vai te facilitar esse caminho, né? Ele vai te ajudar a que você tenha um planejamento melhor. Por que que eu, Lilian, prefiro mentoria? Porque o coach não pode chegar para você e falar, Felipe, faça isso. Ah, O coach, ele tem que deixar e te dar ferramentas para que você chegue à conclusão. Então, algumas perguntas de coach é assim: vamos supor que o seu coach fala para você, eu não sei o que fazer. E daí o coach vira e fala assim, mas se você soubesse, o que você faria? Ou seja, a todo momento o coach está incentivando o seu coach a se achar as próprias saídas. Por que que eu, particularmente, embora eu utilize algumas ferramentas, eu não gosto de ser intitulada como coach, porque eu sou muito direta e muito objetiva.
E como eu tenho 30 anos de vida empresarial, eu sei algumas coisas que não vão dar em nada. Para que eu vou fazer o meu mentorado, perder tempo e ficar lá divagando? Então, não combina com a minha personalidade. E eu estaria sendo antiética se eu fizesse isso me denominando uma coach, tá certo? Então, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu fiz o curso básico, nem fui à frente, porque eu tenho várias outras formações, PNL, agora estou fazendo psicologia positiva. E eu também não me prendo muito a títulos, porque o que eu tenho é diferente das outras pessoas, porque eu tenho 30 anos de janela, ou seja, a minha experiência é de vida, né? Do que já deu certo, do que deu errado, enfim. Então, basicamente, a diferença entre mentoria e um trabalho de coach é essa. O mentor, ele já pode pôr o dedo na ferida, né? E dar alguns direcionamentos pontuais. Porque, por exemplo, às vezes eu estou diante de um empresário que está ali cometendo um erro grotesco. E você tem que falar, olha, você está fazendo errado, você não pode ir por esse caminho, você vai perder dinheiro, ou você... né? E o coach, na verdade, ele vai dando ferramentas, vai chegar ao mesmo ponto, mas ele tem que deixar que a pessoa chegue a essa conclusão, né? Então, é por isso. Mas eu acho que a diferença básica entre mentor e coach é essa. E para alguém que está começando, que quer montar a própria empresa, a pergunta que sempre fica é, claro que no início tem as dificuldades, mas principalmente para quem está iniciando, como a pessoa identifica se tudo que ela poderia fazer já foi feito? Tem algo que ela consiga identificar? Quando você vai montar uma empresa, não é sobre o que você quer fazer, mas sobre o que a demanda está sendo necessária. Então, não é você que tem que oferecer um serviço, mas você tem que ver o que está sendo necessário, o que as pessoas estão precisando e atender essa demanda. Então, eu sempre digo que não existe certo ou errado. O que existe são algumas tendências e a gente sabe que modismos normalmente podem frustrar as pessoas. A gente vê o caso das paleterias, né? Aquelas paleterias mexicanas. Porque o que acontece? Quando um dá certo, os outros começam a ir naquele embalo, mas aquele que deu certo já nadou na onda e quem vai depois acaba se frustrando porque pegou já o rabo de foguete. Então, tem que ter muito cuidado com o modismo. Segundo, se você nunca empreendeu, eu sugiro que comece a fazer algo de maneira simples, sem endividamento, sem muito investimento, para que você teste aí as habilidades. E principalmente que você tenha um mínimo de controle financeiro, um mínimo vamos dizer assim, conhecimento ligado à administração. Por quê? Porque, às vezes, o que eu vejo, né? Uma pessoa, ela é muito boa cozinheira, por exemplo, e começa lá a fazer as marmitinhas ou faz doces. Ótimo, maravilha, as pessoas adoram. Mas se a pessoa não tem, se ela não é equilibrada financeiramente, ela vai embolar tudo, vai misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa e aquilo que você é pessoalmente, você coloca na sua empresa. Então, as pessoas que são desorganizadas, normalmente elas têm empresas desorganizadas. As pessoas que são, né? Então, tem que ter muito cuidado porque a gente não separa o nosso lado pessoal do lado profissional. Por isso que eu, como mentora, trabalho tanto a questão do equilíbrio emocional das pessoas, porque tem que ter. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos que fazer uma inversão gigantesca de produtos das nossas empresas e a gente teve que mudar o negócio. E assim, quando você toma decisões assim, que são decisões impactantes, você tem que ter muita fé naquilo que você está fazendo. Felizmente, no nosso caso, deu certo, mas poderia não ter dado. Então, é assim, empreender também é um ato de fé, também é você confiar naquilo que você está fazendo. E eu vejo que é possível, sim, mas eu não gosto de incentivar
rupturas, porque a pessoa se frustra, pode perder dinheiro e pode ter um problema muito maior. Então, o empreendedorismo por si só, ele pode ser testado de várias maneiras. A gente chama validação. Você valida aquele produto, você valida aquela possibilidade e daí começa a empreender de maneira assim mais sucinta, mais, vamos dizer assim, mais enxuta, né? Então, um microempreendedor, até as coisas irem caminhando e tomando vulto, porque a gente sabe que tem uma curva de aprendizado muito grande e às vezes as pessoas não aguentam essa curva de aprendizado e acabam desistindo no meio do caminho, e isso é muito triste. Sim. E eu tô com o seu livro em mãos aqui, A Hora Extraordinária. Esse eu peguei da Sininho, que leu também, adorou, acabei lendo também. E nele você fala muito sobre bloqueios, inseguranças. E daí eu gostaria de saber de você, depois de tanto tempo na área, como você lida com as suas próprias inseguranças? Ainda é um exercício diário para você lidar com elas ou não? Sim, e sempre será. Porque o que acontece? Quando a gente chega num patamar, você ainda está na base do patamar seguinte. Ou seja, nós nunca podemos... Sabe aquela história de só sei que nada sei? Então, assim, por mais que eu tenha 30 anos de bagagem, eu tenho muita coisa para aprender. Tenho a humildade de saber que a todo momento as pessoas estão nos ensinando. Você vê você, um garoto jovem, cheio de vida, e assim, com tanta bagagem, com tanta experiência. Quando o pessoal pesquisou sobre você, falou, nossa, é um menino brilhante, né? Então, olha só, é linda pela frente e é muito jovem. Então, a gente aprende a todo momento com as pessoas. Todos os momentos as pessoas ensinam a gente como ser e como não ser. Então, o nosso medo, normalmente, ele é do tamanho da nossa coragem. Agora, nós temos que alimentar aquele que a gente quer que vença, que normalmente é a coragem. Então, eu sempre digo, vamos agir apesar do medo. E aí tem umas regrinhas básicas que a gente ensina. E normalmente nas nossas mentorias, por mais que a gente ensine as pessoas a melhorar faturamento, a ter mais abrangência de mercado, a se reinventar, a fazer coisas diferentes, é incrível como a gente trabalha muito mais a cabeça do dono e a cabeça do empresário do que propriamente a empresa. Porque uma coisa é reflexo da outra, como eu disse logo no começo. Então, é importante que nós estejamos fortalecidos para que a gente tenha olhos de ver as oportunidades, para que a gente tenha sensibilidade de mudar o que tem que ser mudado, para que a gente continue cada vez mais empreendendo. E mesmo que a gente tenha que pivotar, como nós fizemos esse ano, né? Porque nós tivemos que pivotar, então nós retomamos o que era antes, que era um foco bem assim nas bebidas, e seguramos lá a questão das lojas de presentes e tal, porque a gente já tinha entendido que o mercado tinha mudado. E isso foi um grande desafio, assim, de você cortar na carne mesmo para garantir o todo. E graças a Deus deu certo. Então, para isso, tem que saber que você vai arriscar, mas que você está pronto para o resultado. Então, é um desafio diário. Empreender em qualquer situação é um desafio diário. É para os fortes. Bom, para quem está chegando agora, eu tinha falado lá no início da live que vocês podiam fazer perguntas. Então, já chegaram algumas, vou fazer aqui para a Lilian. O Tadeu, ele pergunta para você, qual a dica para quem quer mudar de carreira? Ele está no segmento e vai mudar para outro segmento. Olha, eu digo o seguinte, não queime pontes. Não queime pontes, porque às vezes isso já aconteceu comigo, por exemplo. Às vezes o que está errado, muitas vezes pode até não ser o que você faz, mas como você faz. E também os resultados que você tem. Então, a gente faz um brainstorm com a pessoa e leva a pessoa a pensar em possibilidades. E se realmente tiver esgotado, não for isso que a pessoa quer, ela realmente quer essa mudança,
essa transição a gente faz aproveitando tudo que você já conquistou. Porque o que eu vejo? Quando você começa um novo negócio, quando você começa a transitar numa nova vertente, meu pai fala uma frase que até é meio engraçada, que diz assim: galo em terra estranha vira galinha. Ou seja, você já tem um certo reconhecimento, você já tem um certo status naquilo que você faz. E quando você vai começar algo novo, as pessoas não te reconhecem daquele jeito. E daí é aquela sensação de uau, será que vai dar certo? Né? Porque até assim um pouco de humilhação. Né? A gente fala o que os outros vão pensar, e se não der certo, como que vai ser? Então a gente ensina sim fazer essa transição, aproveitando aquele backstage, aquela estrutura que a pessoa já tem, para que essa transição vá fazendo-se lentamente até que o plano B vire igual ao plano A. E daí você decide. Então, eu fiz isso, por exemplo, quando eu parti para a questão das palestras. Então, eu não deixei de ser empresária. Eu estudava aos finais de semana, eu ia para cursos, eu estudava muito, ou seja, eu tive que fazer durante algum tempo dupla jornada, mesmo já tendo, vamos dizer assim, resultados em várias áreas da minha vida. Mas como palestrante eu ainda estava começando. Até que eu passei no concurso, até que eu fui para o Japão, e daí começou um reconhecimento aos poucos. E ainda hoje eu me deparo com algumas pessoas que dão uma torcidinha no nariz. Ué, mas né? Só que hoje isso já está muito resolvido na minha cabeça. A questão o lugar que as empresas ocupam na minha vida, o lugar que a família ocupa na minha vida, o lugar que eu atuo como mentora, como palestrante. Então, isso está muito resolvido. Mas foi um período de quase 5 anos de transição. Então, não é assim, vou mudar e acabou. Você pode até fazer isso. Tem pessoas que fazem, vira o jogo, queima a ponte e tchau. Mas paga o preço. Agora, se a pessoa já não tem mais preço para pagar, vamos supor, eu já estou livre, de repente eu perdi meu emprego, aí tem que correr e tem que meter a cara mesmo, porque daí você não tem nada para perder. Aí você está lutando contra o tempo e tem que ser rápido. Mas, se você tem uma estrutura familiar, se você tem pessoas que dependem de você, se você já tem um certo status onde você está, vamos fazer isso de forma tranquila, equilibrada, para que a gente tenha mais lucros do que perdas. Porque sempre haverá perdas. Quando a gente opta por alguma coisa, a gente abre mão de outras. Mas, no geral, a gente consegue ter tudo. Não sei se eu fui clara. Para mim, sim, Tadeu. Se você tiver alguma dúvida ainda, fica à vontade para mandar. Tem uma outra aqui, da Silvana. Ela pergunta assim: quais as dificuldades que um novo empreendedor irá enfrentar? As primeiras. Às vezes são dificuldades financeiras, por exemplo, de mercado, ou seja, as pessoas ainda não te conhecem, não conhecem seu produto, não conhecem seu serviço. Agora, uma coisa é imbatível. As pessoas reconhecem um bom trabalho e reconhecem rapidamente. Então, se você tiver um diferencial, se você fizer o seu trabalho com aquele algo mais, que é a história do táxi do Uber. Quando o Uber chegou, o que o Uber fazia? Exatamente o que o táxi fazia, levava pessoas do ponto A ao ponto B. Mas qual que era o diferencial da Uber? Tinha balinha, tinha água, os motoristas eram educados, ninguém te cobrava nada mais por isso. Então, assim, seja lá o que você vai fazer, analise o que todo mundo já faz e tenha uma cereja. Tenha algo que te diferencie dos demais. Seja na questão do preço, da qualidade, do atendimento. Você tem que ter um diferencial. Aí, não tem como dar errado. Agora, eu sempre digo que tem os P's das empresas de sucesso, que são: você tem que estar ligado nas questões do planeta, ou seja, as demandas, as questões de
ecológicas, você tem que estar ligado no profit, que é o lucro, você tem que estar ligado em pessoas, porque não é sobre você, mas sobre o que você faz de bom ou o que você resolve na vida das pessoas. Então é muito importante que você esteja prestando atenção na pessoa que vai receber seu produto ou serviço. E a paixão, porque é a paixão que vai te trazer resiliência para você seguir em frente apesar das dificuldades, porque elas virão e de todas as sortes. E quanto mais você vai crescendo, maior é o nível de dificuldade. É como se fosse um videogame. Quando você começa um videogame no comecinho, as fases são fáceis de passar. Embora você, às vezes, está destreinado e perde lá algumas coisinhas. Depois, quando você vai ficando bom, você já vai passando de fase e as fases vão ficando mais difíceis. E a vida é assim. E empreender também é assim. Mas eu sou uma grande incentivadora do empreendedorismo. Meus seguidores são empresários. E eu digo também que o empreendedorismo é possível dentro das empresas. Então, mesmo que você seja um CLT, você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa e você pode trabalhar baseado em produtividade. Olha que legal, você não precisa ter o ônus de um CNPJ nas suas costas, mas você pode gerar lucro onde você está. Então, a gente tem esse tipo de contratos participativos dentro das empresas e as pessoas, no geral, adoram e a gente cria, assim, colaboradores muito eficazes, muito empreendedores e é bom para os dois lados, sabe? Então, a gente tem que quebrar um pouco o estigma de que muitas vezes você ser um CLT ou você ser um representante comercial não é ser empreendedor. O empreendedorismo está na alma da pessoa, está na veia da pessoa, né? Bom, acho que você já começou a responder a próxima pergunta que eu ia fazer. Antes de eu fazer a do Marcos e da Laura, eu ia perguntar justamente esse comecinho que você começou. Qual a diferença entre empreendedor, empresário e CNPJ? Eu sempre digo assim, olha, CNPJ, não é porque você tem CNPJ que você é um empresário, tá? Tá cheio de gente que tem CNPJ por N motivos. Ah, eu tenho CNPJ porque eu sou um escritor e eu tenho um CNPJ para dar nota para não sei o quê, sabe? Umas coisas assim. Que não é empresário coisa nenhuma, que não emprega ninguém, só tem um CNPJ para motivos variados, tá? Não é dessa pessoa que a gente está falando. Depois existe aquela pessoa que é sim um empresário. Por quê? Porque ele tem uma empresa, ele emprega pessoas, mas nem sempre os empresários são empreendedores, porque tem empresários que ainda têm aquele ranço do medo, de ficar sempre do mesmo jeito. E acabam sendo engolidos por essa necessidade do contexto comercial aí, né? Que cada vez está se exigindo mais dos empresários. E empreendedor, como eu falei, você pode ser um empreendedor e não ser um empresário. Você pode ser um empreendedor dentro de um CNPJ alheio, porque o empreendedor é um estilo de vida. O empreendedorismo, ele é uma forma de ação. A pessoa olha negócios em tudo e ela atrai negócios. Isso é ser empreendedor, é você visualizar aonde você pode gerar negócios, gerar recursos para você, para quem você trabalha, onde você está e para os outros. Eu, como mentora, por exemplo, como eu tenho essa veia empreendedora muito forte, eu bato o olho na pessoa e falo, putz, mas você tem que fazer mais isso, isso, isso. Ontem, na minha aula de mentoria, ontem foi nosso segundo encontro da nova turma. Eu dei uma atividade para eles destruírem a própria empresa deles. Eles ficaram assim, ó, cabelo desse tamanho. Como assim? Eu falei, faça como se você fosse um concorrente que chega e vai destruir sua empresa. O que você faria?
Então, quando você começa a fazer um exercício desse, as pessoas ficam desesperadas, porque elas não param para fazer isso, mas somos nós que temos essa obrigação de olhar onde são os pontos cegos da nossa empresa e a gente se antecipar a isso. E aí a gente vai estar sempre crescendo, aí a gente vai estar sempre evoluindo e sempre buscando alternativas antes que elas sejam absolutamente necessárias, né? Então a gente viveu um momento agora onde muitos empresários não estavam preparados, não tinham ainda se conscientizado desse novo milênio que exige essa postura digital, né, esse conhecimento e esse equilíbrio entre o físico e o digital. E a gente, infelizmente, viu muitas pessoas perecerem por conta disso. Então, quando você se antecipa, por isso que eu vou muito para fora, por isso que eu faço muito curso, por isso que eu visito muitas empresas fora, para me antecipar, né? Para ter essa visão mesmo voltada para negócios. E quando eu faço isso com a minha galera, o pessoal fica doido. Então, essa semana o pessoal tá cheio de atividades aí. E eu tenho certeza que semana que vem vão surgir coisas maravilhosas, porque quando você se coloca desse jeito, né, para pensar dessa forma, você abre vertentes inimagináveis. E isso, para você ter uma ideia, eu aprendi com a irmã do Mark Zuckerberg do Facebook. Eu assisti uma palestra, eu conto isso no meu livro, que eu assisti uma palestra com a Renzi Zuckerberg e ela dizia que lá no Facebook eles se reuniam em determinadas fases do mês. Então, por exemplo, chegava lá um certo dia, chamava a pizza, fechava-se as portas, eles ficavam dentro de uma sala e viravam à noite falando e se? E se a gente fizesse tal coisa? E aquele brainstorm mesmo, aquele toró de palpite bem forte, de coisas absurdas. E foi numa dessas reuniões onde eles ficaram achando formas de destruir o que eles já tinham, que eles acabaram criando as lives do Facebook, né? Que foi da onde surgiu as lives do Facebook. Ou seja, eles ficavam pensando nos concorrentes e criando coisas absurdas. E o Walt Disney já dizia isso, né? Se você pode criar, se você pode imaginar, você pode realizar. Então, por mais absurdo que seja, tem que fazer esses exercícios. E nas mentorias a gente acaba incentivando as pessoas a fazer esses exercícios e é bem legal. Muito bem. A Laura está perguntando, qualquer pessoa pode ser empreendedora? Não, não. Eu acho assim, não que ela não possa ser empresária. Qualquer pessoa pode ser empresária, tá certo? Agora, essa veia empreendedora, tem pessoas que não têm essa habilidade. Não adianta, não tem. Então, e tá tudo bem, porque a gente também precisa de pessoas que são estudiosas, a gente também precisa de pessoas que são fincadas ali só no planejamento, que não gostam, né, dessa área. Então, assim, tem que respeitar a capacidade de cada um. Eu não vejo isso como o empreendedorismo como uma solução para todo mundo. Muito pelo contrário, às vezes pode ser um desastre na vida da pessoa. Se ela não tem esse perfil, pode ser um desastre. Eu acho que a gente tem que analisar muito o propósito, o que leva a pessoa a fazer aquilo, a necessidade, a intenção, a busca mesmo, se é isso que ela quer. Agora, se a pessoa quer, e mesmo ela não tendo as habilidades a gente pode ensinar, tá certo? Agora, quando a pessoa não tem um perfil mesmo, nossa, eu acho que é melhor ficar fazendo o que tá fazendo. Se já faz bem feito, fica onde tá. E o Marcos perguntando, quando surgiu a carreira de mentoria? Foi coisa de 2 anos para cá, eu acredito, porque o que acontece? Questão de demanda, né? Às vezes, em palestras, eu fazia em palestras para empresários, e em palestras a gente acaba contando, fiz isso, fiz aquilo, isso aconteceu na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e terminava as palestras, as pessoas vinham perguntar.
Ah, você dá mentoria, você dá consultoria? Eu falava, não dou. Não dou porque eu não tenho esse tempo, né? A minha vida, eu ganho dinheiro lá onde eu tô. E eu não tinha realmente esse tempo. Só que o que acontece? Quando eu comecei a passear aí por esse mundo do digital, e a gente percebeu que você pode sim reunir um grupo seleto, interessado, vocacionado, que está afim de fazer e dar aquele ensinamento, ou seja, a gente chama de leverage, né? Que é a alavancagem. Então, com 1 hora do meu tempo, que se eu fosse dar para uma pessoa seria bem cara, eu consigo atender várias pessoas. E daí eu comecei a fazer as mentorias online, algumas presenciais, daqui com a pandemia a gente suspendeu. E eu comecei a criar essa esteira de produtos. Então, eu tenho o curso Reinvente Você, depois a gente tem a mentoria, que é um grupo, depois tem um pessoal que já quer uma coisa mais específica, que daí já é uma mentoria um pouco mais elaborada, já é um grupo mais premium. E aí eu consegui atender todo mundo sem perder a minha qualidade de vida, porque é uma coisa que eu demorei muito tempo para conquistar e que eu não quero perder, né? Então, assim, o dinheiro não é a parte mais importante desse negócio. É entregar um bom trabalho, fazer as pessoas brilharem, fazer as pessoas conquistarem o que elas querem e manter também o meu equilíbrio e a minha vida com, né, qualidade. Antes de fazer uma outra pergunta que mandaram aqui, eu gostaria de saber. Eu sempre ouvi o pessoal falando: meu Deus, eu preciso de um ano sabático para definir o rumo da minha vida. Afinal, ele é necessário ou tem outros meios que você consegue também filtrar tudo isso que você deseja? Tem site? Depende da pessoa, depende da capacidade financeira da pessoa. Eu tive vários momentos sabáticos. Então, não foi um ano, porque eu não tinha como deixar a minha empresa, as empresas já na época, né? Não tinha, não gostaria também de deixar a minha família bastante tempo. Então, eu fiz várias missões para os Estados Unidos. Então, eu fiz uma das missões, eu fiquei 30 dias. Daí meu marido foi me encontrar lá depois e a gente acabou curtindo lá uma semaninha e voltamos. Uma outra missão, eu fiquei 15 dias. Então eu fiz várias missões. Então, uma das missões eu fui conhecer lá a Zappos que é uma empresa gigantesca que fica perto de Las Vegas e o dono das Zappos é o Tony Rissier, que ele tem um livro que chama Entregamos Felicidade, né? E o Tony Rissier, ele é um ícone, porque assim, ele mora num container, ele tem uma vida super alternativa, ele é um bilionário, criador das Appos. Então, para quem não conhece, é uma história muito linda do Tony Rissier. Então, eu estive nas Appos para conhecer como funcionava aquela cabecinha, tal. Eu trouxe muitas ideias das Appos. Eu fui lá para a Universidade de San Diego, a gente teve aula de empreendedorismo, a gente foi fazer nessa missão foram vários empresários, a gente foi para Las Vegas, ou seja, a gente conheceu o outro lado de Vegas, que é o lado das universidades, das indústrias, ou seja, foi muito legal. Fomos para San Diego, fui fazer um curso com o Ryan Das, que chama-se Trafficking Conversion, para entender um pouco desse lado do digital, como que funciona um funil. Eu fui beber na fonte. Depois eu fui para o Vale do Silício, fiquei um tempo lá no Vale do Silício também. No Vale do Silício eu conheci o mundo das startups, como já estava a mente dos empresários e das startups lá. Quando eu voltei para cá, que foi 2017, 2018, se eu não me engano, eu falava algumas coisas, as pessoas falavam: Lilian, você tá doida, você tá maluca. E o meu marido, ele fala assim: Lilian, para de falar essas coisas que dá a impressão que você usou droga. Eu falava assim: mas é verdade, tá acontecendo isso. Eu comi um hambúrguer de algas que tinha gosto de hambúrguer. Ah, para com isso. Eu dirigi um carro que você não punha a mão no carro. Não, você tá louca, né? E, gente, quando eu entrei no museu,
museu lá de São Francisco, que a gente foi no Museu de Ciências, que é um museu lindo, eu me lembro que eu fiquei chocada. Eu falei, eu quero ir embora daqui. Daí o pessoal começou, mas por que você quer ir embora? Eu falei, daqui a pouco esses caras vão me prender aqui, gente. Porque olha o que tem nesse museu. Tem disquete, eu usei disquete. Tem celular daquele tijolo, eu usei isso. Tem fax, eu usei isso. Se eu ficar mais boca, que eles vão falar, põe ela no museu. Então, assim, tudo isso já estava no museu e eram coisas muito recentes que já estavam no museu. E quando a gente chega aqui e começa a falar, você tem que estar antenado em marketing digital, não sei o quê, a maioria dos empresários nem se tocava o que era isso. E no meu mundo era muito difícil de explicar. E foi quando eu criei com o meu filho e com o meu irmão um curso de vinhos pela internet, que as pessoas também falavam, vocês são doidos, como é que vocês vão dar curso de vinho pela internet? E foi um dos primeiros que a gente criou no Brasil e foi um sucesso. Ou seja, o digital já estava chegando forte. E hoje você vê aí a necessidade, a corrida atrás do digital por necessidade. Então, a grande maioria das empresas muitas vezes não se anteciparam a essa necessidade. E por isso que eu gosto muito dessa questão do sabático, mas não precisa ser um ano. 15 dias bem aproveitado, focado, trabalhado, dá para fazer uma vida. Agora, se você pode botar a mochila nas costas e ficar um ano, tal, ok, mas eu duvido que você vá aproveitar tanto quanto quando você tem recursos limitados e tempo limitado, que daí você tem que fazer a coisa acontecer. Agora, nada contra quem tem esse tempo, quem tem essa disponibilidade, sorte e luz e vai em frente. Tem aqui mais uma pergunta do Tadeu, aquele que queria mudar de carreira, lembra no início da conversa? Agora, ele está perguntando, como lidar com a autossabotagem, vinda do medo de fracassar? Ou seja, ele já definiu o fracasso antes de acontecer. Tadeu, grande maioria das pessoas tem medo do fracasso, mas também a grande maioria das pessoas deixa o orgulho falar mais alto. Por quê? Foi aquilo que eu disse no começo. Quando você muda, você deixa uma cadeira de lado. E a gente se apega muito a cadeiras. Então, por exemplo, quando eu saí da cadeira de gestora, hoje eu não sou mais gestora, hoje eu sou do conselho, eventualmente do conselho. Ou seja, eu não preciso mais estar na gestão das empresas. Tem pessoas que fazem isso. Então, quando você larga isso, você tem que aceitar que você não manda mais. Que alguém manda por você. E mais, quando você vai para uma outra situação, você tem que aceitar que você ainda não tem credencial necessária para ser o bambambam naquela área, né? Então, o orgulho vai bater pesado. O orgulho vai te castigar. E nessa hora que o seu propósito tem que estar acima do seu orgulho. O seu querer... Opa! Meu Deus, você não tem noção. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Aquecimento no celular, deu aquele pane de emergência. Tá um calor danado aqui. Meu Deus do céu. Mas você quer dar um tempinho e a gente já volta? Ou já tá tudo certo? Não, agora eu já consegui. Porque tava... eu vou até desligar a luz. Vocês estão me enxergando bem? Porque tava a luz ligada, tudo ligado, e deu aquele pane no celular, que é aquecimento de temperatura, e ele parou. Desculpa. Imagina, fica tranquilo, acontece. Você quer continuar algo que você estava ressaltando na pergunta ou quer que eu já vá para a próxima? Não, você me retoma porque eu perdi totalmente. Em relação à autossabotagem, que é perguntado. Tá, então... O Tadeu, né? O Tadeu tem que pensar o seguinte: se ele tem medo do fracasso ou se também ele tem medo do sucesso. Porque muitas vezes a gente fala, e se der certo, o que eu vou fazer com isso? Ou seja, é mais fácil a gente já se sabotar, porque daí eu não quero sofrer, eu não preciso ficar saindo da minha zona de conforto. Agora eu vou dizer uma coisa para você, com experiência própria de quem se aventurou num mundo onde eu não tinha nenhum QI. Sabe o que é QI? É quem indique, certo? Eu não tinha.
Ninguém da família, nada. Eu tive que conquistar por esforço mesmo. É muito bom a gente dar um passo para trás. Você se renova, você resgata coisas dentro de você, você acaba se tornando uma pessoa mais amena, mais humilde, mais, vamos dizer assim, leve, porque conforme o tempo vai passando, determinadas fases da vida das pessoas, eu vejo alguns amigos, por exemplo, que acham que são deuses e outros acham que têm certeza que são. Porque é verdade. Então, assim, é aquela arrogância, aquela prepotência, porque eu sei tudo. Não, mas isso eu já sei. E quando a gente se desafia a fazer algo que a gente realmente não sabe, você tem que trabalhar de novo essa questão da humildade, de você se desafiar. Amanhã eu vou fazer um post sobre isso, sobre você se desafiar. E eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes para me dar coragem para seguir em frente. Então, no meu livro eu conto Santiago de Compostela, muitas coisas que eu acabei fazendo para me desafiar, para gerar essa segurança, para gerar essa força, para eu seguir. E quando eu olho para trás e vejo o que eu conquistei em 5 anos, talvez eu poderia ter levado uma vida inteira para conquistar. Mas por que é mais rápido? Porque a gente já tem uma bagagem. Então, o aprendizado, a curva de aprendizado fica menor. Então, acredite, se você já tem uma bagagem de uma profissão, se você já passou, já fez essa transição, qualquer mudança que você vai fazer, a princípio ela parece grande, mas depois é muito mais fácil, porque a gente já tem, sabe, uma facilidade de adaptação. Mas vai ter que vencer o orgulho, vai ter que vencer o medo e vai ter que vencer a autossabotagem. Porque a autossabotagem nada mais é do que a vozinha dizendo assim: ah, para com isso, para que você vai entrar nessa? Você não precisa disso. Vão tirar sarro de você. E se não der certo, você vai dizer o quê? Se não der certo e ninguém precisar pagar seus boletos, dane-se o que os outros dizem, tá certo? Certíssimo. E aí também tem a questão que a gente vai evoluindo, a gente vai estudando, vai se aprimorando. Só que como determinar, afinal, o que é ser bem-sucedido para você? Como que a gente capta isso? Não, sou bem-sucedido agora. Na minha opinião, e é o que eu ensino no livro, ser bem-sucedido é você ter equilíbrio entre os pontos que são importantes na sua vida. Conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas têm famílias destruídas, saúde destruída, filhos nas drogas. Conheço muitas mulheres, principalmente mulheres que vivem em gaiolas de ouro, né? Mas que não têm uma profissão, não se cuidam, vivem em função da família, os filhos vão para fora e elas ficam sem saber o que fazem, que é a tal do ninho vazio. Também conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são tão pobres que só têm dinheiro. Ou seja, para mim, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que consegue equilíbrio entre os pilares que são importantes na vida, que é família, financeiro, que é muito importante, saúde, né? A parte profissional e a parte do propósito da espiritualidade. Então, quando você consegue esse equilíbrio entre esses pontos que são importantes, eu posso dizer que é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que atingiu um nível que é invejado para a grande maioria das pessoas. Então, tudo bem que fases da vida da gente, normalmente, a gente tem que focar mais num ponto do que no outro. Então, por exemplo, você está em fase de crescimento profissional, você vai lá, né, focar na profissão. Mas não pode abandonar a família, não pode abandonar a sua saúde, não pode abandonar seu propósito, sua parte espiritual. Então, é muito importante a gente olhar para esses pontos para não cometer o erro que a grande maioria das pessoas cometem de olhar para trás e verem que conquistaram muitas vezes troféus numa determinada área, mas que destruíram outras. Então, eu acho que daí é um preço muito alto que se paga por um sucesso num único ponto da vida.
E uma coisa que eu aprendi com a maturidade, hoje eu tenho 54 anos, então eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais leve, muito mais de bem com a vida hoje. Uma coisa que eu aprendi com a maturidade foi ser feliz apesar de. Ou seja, pode tomar porrada, pode vir dificuldade, pode ter qualquer tipo de, vamos dizer, desgosto, mas seja feliz com o que você já conquistou. Então, porque senão fica tudo muito pesado se você deixar para ser feliz só quando você conquistar o que você quer conquistar. Tem que ir curtindo no meio do caminho, se deparando com pessoas novas, sendo uma pessoa bacana. Você tá voltando, voltou. A internet tá judiando. Mas é Acontece isso. esse problema. E eu tenho mais uma pergunta também da Flávia, que ela pergunta o seguinte: qual a dica para quem está perdido no seu sonho? Ela não mencionou qual é o sonho dela, mas eu acho que ela está sem ideia de rumo mesmo, por onde começar. E quando tem esse bloqueio, o que a pessoa pode fazer? Olha, uma boa dica é você ler o livro A Hora Extraordinária. Aliás, tá aqui, ó. Olha só, às vezes a gente fica tanto tempo sem pensar nos sonhos que a gente desacostuma. Então, por que que o agente no livro incentiva as pessoas a realizarem pequenos sonhos? Por quê? Porque às vezes você fala, puxa, nem sei o que sonhar. Começa sonhando algo pequeno. Por quê? Fica mais próxima da sua realidade. Você vai criar novos caminhos neurais. Você vai ajudar na sua plasticidade cerebral e você vai perceber que é possível. Quando você se propõe a fazer alguma coisa em 30 dias, que a gente dá o receituário, a gente ajuda você a se fortalecer, ajuda você a se livrar dos ladrões de sonhos, dos ladrões de energia, dos ladrões de tempo, coloca você no caminho, durante 21 dias você vai testar, vai colocar na prática. Quando chegar no final de 30 dias, você olha para aquilo e fala, consegui fazer isso. Então, se eu conseguir fazer isso em 30 dias, eu posso colocar um sonho maior e fazer algo em 60 dias. Ou eu posso fazer um outro sonho em 30 dias. E aí a gente vai acostumando a nos tornarmos realizadores. E é isso que a gente precisa. A gente precisa acostumar a realizar. Então, se você não tem um sonho, cria um. Porque com certeza você gostaria de fazer uma viagem. Com certeza você, às vezes, mas eu já viajei. Então, tem um armário na sua casa que você quer arrumar, um cômodo que você quer melhorar, ou tem algo que você queira adquirir. Põe um sonho pequeno. Põe um sonho pequeno, 30 dias. E você começa a dar comandos novos para o seu cérebro. Porque se ele está acostumado a viver a vida, como o Zeca Pagodinho diz, né? Deixa a vida me levar. Você não está sendo autora da sua história. Você não está tomando as rédeas da sua vida. E ter sonhos é determinar as regras da sua vida, né? Porque tem aquele chavão que todo mundo fala que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, mas não é isso não, gente. Quem não sabe para onde vai, acaba caindo em buraco. Então, assim, porque você tem que ter uma direção. Isso serve para quem quer realizar sonhos, serve para muitas vezes quem quer equilibrar seu tempo, equilibrar sua agenda. Tem que ter uma programação. Porque o método, ele acaba protegendo a gente da gente mesmo. Por isso que é importante a gente ter um método. Eu sigo meu método para tudo. E eu sempre digo que tem alguns pilares que eu não sou boa. A atividade física é um deles, que é ligado à saúde. Eu sou muito boa com a saúde. De cuidar de médico, de fazer exame, eu sou super certinha. Agora, falou de atividade física, ó, é lascado. Então, o método me protege de mim. Olha só. E eu estou usando o método agora durante 30 dias. Estou fazendo a minha hora extraordinária todos os dias.
E no final de 30 dias eu vou dar um resultado para o pessoal que está me seguindo. Então, tem o pessoal que está me incentivando. O dia que eu não posto, o pessoal, você não fez hoje. Não, gente, eu fiz, é que não deu tempo de postar. Então, assim, o método protege a gente da gente mesmo. Por isso que é importante. Então, cria um sonho. Que mulher que não quer perder 2 quilinhos? Põe aí uma meta. E você vai ver que você vai começar a realizar sonhos que você não para mais. Nossa, qual é o próximo agora? Estamos aí nos minutos finais, passa muito rápido, tem várias perguntas, Que então vou delícia. finalizar com algumas. Mas, olha, pode me mandar as perguntas, porque segunda-feira tem o Lilian Bertin Responde. Inclusive, eu quero convidá-lo para um dia entrar comigo ao vivo. Vou pedir para o pessoal da assessoria entrar em contato com você, para você entrar comigo ao vivo no Lilian Bertin Responde, tá? Então, Que é a reciprocidade que é tão importante entre as pessoas. E se vocês quiserem mandar essas perguntas, eu posso responder num dos programas do Lilian Bertin Responde. Combinado? Perfeito. Eu deixo lá no IGTV junto com o seu arroba e daí o pessoal encaminha. Tá? Pode mandar no direct, tá tudo certo. Muito bem. Lilian, com a pandemia, você ressignificou a maneira como você lida com o seu trabalho? Sim, a gente mudou o perfil das lojas, a gente mudou muitas coisas lá nas empresas. E com a pandemia, a questão do meu trabalho, para mim não teve muita alteração, porque eu já estava nessa mudança. A única coisa que eu perdi um pouco foi a questão das palestras, porque eu amo palco. Eu amo gente, eu gosto de abraçar, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então, isso perdi. Todos perdemos. Mas essa conexão que a gente está mantendo, graças à internet, que eu sou muito feliz por ter internet na nossa vida, a gente aprendeu novas possibilidades. Então, isso é muito lindo também, porque o que foi ontem já não será mais. Então, a gente não tem que olhar para trás, a gente tem que olhar o que a gente tem nas mãos e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. E é isso que eu faço todos os dias na minha vida. E a pergunta final, que não pode faltar. Você ajuda tantas pessoas a realizarem os sonhos delas, mas quem foi determinante para você realizar os seus sonhos? A sua hora extraordinária? Inclusive, faço parte do livro dele, O Mentor, que ele conta a minha história no livro. Meu grande mentor do coração é o Roberto Chiniachik. Ele que é ele escreve o prefácio do meu livro e eu sou muito grata ao Roberto. Ele foi o meu grande incentivador por meio de palestras que eu assisti e daí eu tive o privilégio de participar com ele, de ser, né, uma das integrantes do grupo dele e, enfim, então eu sou muito grata e ele conta a minha história no livro dele, O Mentor. Logo nas primeiras páginas tem lá a minha história, porque é uma história muito legal de superação, de alguém que pivotou, né? Eu entreguei um bilhete para ele, falei, quero ser como você, quero ser palestrante, quero ser mentora. E ele me chamou para participar lá com ele, e dali todo o restante é história. Então eu sou muito grata. Ele foi ele é uma das pessoas que eu respeito muito, e a irmã dele, que é a Roseli Boschini, que olhou para mim e falou: você tem um livro dentro de você, eu quero que você mostre para as pessoas como você faz o que você faz. E eu não sabia que isso era um método, eu fazia e nem imaginava que isso era um método. Ela falava: não, você realiza muita coisa, eu quero que você conte isso como você faz. E daí ela me incentivou a escrever o livro, porque eu não sabia que eu tinha um livro dentro de mim, e tá aí a hora extraordinária. Antes de agradecer pela sua participação, quero agradecer todo mundo que passou por aqui, que fez pergunta, que interagiu. Assim como ela disse, estão convidados a participarem, mandando perguntas lá para ela, que dela também vai responder. E Lilian, quero agradecer a sua participação e, acima de tudo, a sua generosidade, porque eu acho que a gente, às vezes, busca tanto mudar o mundo, fazer a diferença para o mundo, e a generosidade, quando você propaga, também, de alguma forma, é mudar esse mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho e também pela pessoa que você é, propagando essa generosidade de ajudar as outras pessoas. Obrigada, querido. Fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite. Desejo muitas bênçãos. Conte comigo também para o que você precisar. As pessoas que estiveram com a gente aqui, é sempre um privilégio ter a melhor parte de vocês, que é o tempo de vocês.
e que a gente possa aprender sempre uns com os outros e lembrar que nós não somos melhores que ninguém. Talvez a gente só tenha começado antes, mas se uma pessoa pode, todos nós podemos. Muito obrigado. Beijo. Até mais. Beijo!